Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a melhor forma de você desenvolver a sua habilidade de leitura. Então, nesse vídeo eu trouxe algumas dicas, algumas estratégias. Mas quando eu falo em habilidade de leitura, o que isso significa? Significa que você vai, por exemplo, compreender melhor aquilo que você está lendo, você vai ter mais ritmo, mais fluidez. E, além disso, você também vai ter mais controle ali na velocidade da sua leitura. Então, tem momentos em que você vai perceber que você pode avançar mais rapidamente por aquele parágrafo, por aquela página. Em outros momentos, você vai perceber, você vai sentir a necessidade de fazer uma leitura mais lenta, de fazer pausas para anotações, para reflexões. Então, você vai ter o controle da velocidade da sua leitura. E essas habilidades de leitura, claro, elas estão relacionadas com o seu hábito de leitura, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse hábito de leitura, ele é importante principalmente porque você consegue se desenvolver tanto pessoalmente, como profissionalmente, intelectualmente. E isso traz muitos benefícios, como, por exemplo, você consegue ter uma boa interpretação daquilo que você está lendo, você consegue se comunicar, se expressar melhor, porque conforme você vai lendo, você vai expandindo o seu vocabulário, você vai inserindo aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu no seu repertório, nos seus argumentos. Então, são muitos benefícios que o hábito de leitura, ele desenvolve. Além disso, quando você desenvolve essas habilidades de leitura, ele contribui também para que essa prática de leitura ela se torne mais prazerosa e também mais fácil, Porque você, conforme vai adquirindo o hábito, vai desenvolvendo essas habilidades, você vai aperfeiçoando o seu ritmo, a sua fluidez e a sua compreensão. Bom, a gente sabe que muitas pessoas, elas têm dificuldades com a leitura, elas acham essa prática, essa tarefa difícil, sonolenta, cansativa. Muitas acabam se frustrando, muitas acabam desistindo, mas saiba você que para cada uma dessas dificuldades existem técnicas, existem estratégias para poder contorná-la. Só que para isso você precisa identificar quais são essas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade está na fonte do livro, existem algumas soluções. Você pode, por exemplo, encontrar uma outra edição. Ou até mesmo ler no Kindle, porque no Kindle você consegue controlar ali a fonte, ampliar a fonte. Por sinal, eu faço muito isso quando eu pego uma edição com uma fonte pequena, porque isso compromete a fluidez e o ritmo da leitura. Então, quando é esse caso, essa dificuldade, eu vou para o Kindle. Então, fica aí uma sugestão. Agora, se a dificuldade ela estiver no cansaço, você pode, por exemplo, escolher ler na parte da manhã, ali no horário do café da manhã, antes mesmo de sair para trabalhar, que você está com a mente mais fresca. Essa também é uma sugestão, uma possível solução. Ou, por exemplo, a dificuldade ela pode estar num livro mais complexo, num livro mais denso. Não que você não deva encarar um livro mais desafiador, mais denso, mas esse tema sobre como lidar com livros mais densos, mais desafiadores, é um assunto para um outro vídeo. Mas se você está iniciando, se você quer desenvolver a sua habilidade de leitura, o interessante é você começar com um livro mais curto, claro, com um assunto que você tem interesse, com uma escrita mais leve. Então, não é tão interessante começar com um livro mais complexo, mais denso, um livro extenso, um calhamaço. Para quem está começando a desenvolver o hábito de leitura, você pode, por exemplo, ver avaliações no Scoob de outros leitores ou assistir resenhas. Então, para adquirir o hábito de leitura, o que a gente precisa é praticar. E para praticar, a gente precisa inserir na nossa rotina. E conforme a gente vai inserindo na nossa rotina, essa atividade ela vai se tornando natural no nosso dia a dia. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dicas bem simples que vão deixar esse processo mais leve e prazeroso. E se você quer desenvolver a habilidade de leitura, claro, levando em consideração a compreensão, o entendimento, fique aqui comigo até o final desse vídeo para conferir algumas dessas dicas, algumas dessas estratégias já conhecidas, populares, também já adotadas por muitos leitores. Inclusive, eu adoto todas essas estratégias.
Claro que dependendo do livro, do meu objetivo com aquele livro, eu vou escolher qual estratégia eu vou utilizar, então depende do livro e do objetivo, mas eu uso todas essas estratégias e elas funcionam. O primeiro é a importância de manter o hábito de leitura e para isso você precisa inserir a leitura na sua rotina, claro, levando em consideração a sua disponibilidade. Para isso é importante você se planejar, ou seja, reservar ali um tempo, um momento do seu dia para se dedicar à leitura. E se você é um leitor iniciante ou tem uma rotina corrida, comece com livros curtos, com uma escrita mais leve. Importante, com um assunto que você tem interesse. Reserve ali no mínimo de 15 a 30 minutos, se puder 1 hora de leitura ao longo do dia, ótimo, já vai fazer uma grande diferença no final do mês. Então você vai perceber essa diferença, tanto na quantidade de livros que você leu, mas principalmente no conteúdo, no que você aprendeu. Inclusive, quando você começa a ler um livro, o autor, geralmente, ele menciona, ele faz referência a outros livros, a outros autores. E se você está lendo aquele livro, provavelmente você vai ficar interessada em ler os outros livros recomendados. Isso é um caminho sem volta, quando você percebe o hábito de leitura, ele já faz parte ali da sua rotina naturalmente e você não vai querer desgrudar do livro. Uma outra dica recomendadíssima é que você leve sempre um livro com você para que você possa ler ao longo do seu dia, no momento que você tiver um tempo livre ou quando você estiver esperando, aguardando para ser atendido numa fila, ou quando você estiver se deslocando. Falar em hábitos de leitura, você pode também ter sempre aquele momento reservado no café da manhã, antes de sair para trabalhar ou antes de dormir. Você acaba adquirindo, esse hábito de leitura porque você associa aquele momento ao momento de relaxamento, ao momento de estudo, que você quer aprender algo. Você também pode ler junto com o audiobook. Isso dá ritmo, fluidez à sua leitura. Ao final daquele bloco, daquele capítulo, ou daquele horário reservado para sua leitura, você pode colocar com suas próprias palavras aquilo que você entendeu, pontuar ali as suas dúvidas que você quer esclarecer. Então essas são algumas dicas para você que quer começar a ler e também manter o hábito de leitura. A segunda dica para você desenvolver a sua habilidade de leitura é ler livros de diferentes gêneros literários, ou seja, ler diferentes livros de ficção, não ficção, ensaios. De não ficção você pode ler biografia, você pode ler um livro de história, de divulgação científica, você pode ler um livro de filosofia, tem livros de filosofia para iniciante. Eu gosto muito, por exemplo, do estoicismo, que você consegue trazer grandes lições para a sua vida. Ou seja, é interessante você ler dentro de cada um desses gêneros assuntos que te despertam interesse. E muitas vezes esse interesse ele vai ser despertado quando você lê a sinopse de um livro ou quando alguém te recomenda. Então fica aí uma dica para acompanhar os canais literários que fazem esse trabalho de curadoria, de divulgação, para que você conheça as obras e vê aquela que te desperta interesse. E é importante porque quando você lê diferentes tipos de livros, você tem acesso a diferentes estilos de escrita, de linguagem. Então, cada um desses gêneros literários, eles vão ter as suas expressões, eles vão ter os seus vocabulários, e isso expande a sua compreensão, isso melhora o seu entendimento. Por exemplo, você lê um livro de história, você tem contato com aquela linguagem, você tem contato com aquelas expressões, você vai se familiarizando. E você tem contato, por exemplo, com filosofia ou com um livro de divulgação científica, que também vai ter um outro estilo, uma outra linguagem, outros vocabulários específicos daquele gênero, expressões também específicas daquele gênero. Tudo isso vai ampliando o seu conhecimento. E você também tem contato com diferentes assuntos. Então você vai colocando isso no seu repertório, você pode fazer conexões também ampliando o seu conhecimento. Você pode, inclusive, ler livros, por exemplo, de história, sobre um determinado assunto, de autores com perspectivas diferentes, e aí você coloca também as suas impressões, também te possibilita um pensamento crítico. Então é importante, sim, variar o tipo de livro, até mesmo em livros de ficção, quando você lê, por exemplo, ficção científica, a linguagem que ele traz, cada um tem ali as suas características e o seu estilo, então é interessante você se familiarizar com cada uma delas, e essa familiaridade é que está relacionada com a habilidade de leitura. A terceira dica para desenvolver a sua habilidade de
de leitura está relacionada com a técnica de leitura ativa. E ler de forma ativa significa interagir com o livro. E como você pode interagir com o livro? Primeiro, lendo com atenção. Ou seja, para isso você precisa evitar as distrações. Redes sociais, e quando você estiver ali lendo o livro, você precisa estar com a sua atenção voltada para aquela atividade, para aquela tarefa. Quando você estiver fazendo a sua leitura, você também pode elaborar perguntas, questionamentos sobre o que o autor quis dizer naquela parte, sobre o que está acontecendo naquele momento. E, claro, busque responder essas questões com suas próprias palavras. Isso vai ajudar você a fixar aquilo que você está lendo, ser mais fácil você resgatar essas informações. Então, essa também é uma forma de você interagir com o texto. Outras maneiras que você tem de interagir com o livro é sublinhando, é colocando anotações nas margens ou colocando post-it com palavras-chave para você lembrar o que você vai encontrar ali naquela página. Ou até mesmo quando você finaliza um capítulo, você pontua ali as ideias principais. Quando você finalizar a leitura do livro, é interessante você resumir com as suas próprias palavras num caderno ou numa ferramenta digital. Então, é importante você externalizar aquilo que você entendeu, seja através da fala, explicando o que você entendeu, ou através da escrita. Então, você pode, por exemplo, participar de clubes de leitura, que é uma maneira que você tem ali de compartilhar o seu entendimento daquela leitura e também ampliar a sua compreensão a partir da perspectiva de outros leitores. Com relação a sublinhar livros, apesar dessa técnica ela ser criticada por alguns especialistas, para mim, eu utilizo e gosto bastante, principalmente quando eu faço a releitura daquele livro. Então, eu volto ao material e faço a releitura daquilo que eu destaquei. Então, para mim, é importante para esses momentos em que eu quero revisitar a obra, identificar aquelas partes que eu considerei importantes e quero resgatar. Então, você utilizar essa técnica de leitura ativa, ela é uma estratégia que aumenta a sua compreensão, você consegue assimilar mais facilmente aquilo que você leu e você também está ali atento e participativo naquela tarefa. Isso evita, por exemplo, a sonolência, porque tem gente que lê e sente sono, a não ser que você queira realmente aquele momento de relaxamento, leia antes de dormir, mas se o seu foco for estudo, concentração, a técnica de leitura ativa, ela é ideal. Além do mais, você consegue resgatar mais facilmente aquelas informações que você leu. Bom, como eu falei, né, no final daquele bloco de leitura, ou no final do capítulo, ou no final mesmo do livro, você pode organizar ali o conteúdo que você leu, os assuntos, as ideias principais, ou as sequências dos acontecimentos, daquilo que você destacou e considera como partes principais. Bom, então o método de leitura ativa, ele traz muitos benefícios, principalmente para quem tem, por exemplo, dificuldade de lembrar daquilo que leu, ou sofre falta de atenção e também evita a sonolência. Eu falei aqui também que para você desenvolver a habilidade de leitura, é interessante você escolher um livro de um assunto que você tem interesse. Então existe uma maneira de você fazer isso, que é o que Mortimer Adler, ele fala nesse livro, Como Ler Livros. Inclusive, esse método que eu compartilhei com vocês, da técnica de leitura ativa, eu aprendi lendo esse livro aqui. Mas para você, por exemplo, identificar se você tem interesse naquele livro, se aquele livro ele realmente traz um assunto que te desperta interesse, existem algumas maneiras de você identificar e ele mostra aqui nesse livro, como por exemplo, você lê o título, você lê, por exemplo, capa contra capa, a orelha do livro. Claro, se for livro de não ficção e você se importa com spoiler, você deve ter cuidado. Mas, sendo não ficção, você pode ler, por exemplo, o sumário. Pelo sumário, ele coloca ali os assuntos que ele vai abordar ao longo da leitura, e aí você já verifica se aquele assunto ele te desperta interesse. Então, aqui é o que ele chama de raio-x do livro. Mas existem outras regras, outros métodos que os leitores eles adotam, como, por exemplo, a regra das 30 páginas, e aí varia, né, de 30 a 50 páginas. Então, você pode pegar um livro que esteja na sua estante, ler as 30 páginas para observar se é aquilo que você deseja ler naquele momento, ou se você estiver numa livraria, você pode ler as primeiras páginas,
de cada um dos capítulos ali para você sentir um pouco o estilo da escrita, se ele realmente traz ali um livro que você quer se debruçar. Então é importante ler ali as primeiras páginas, vai folheando ali os capítulos, como maneira de você apreciar um pouco se aquela leitura ela vale a pena para aquele momento e se realmente é aquilo que você está procurando, que é um assunto que te desperta interesse, porque com certeza você vai querer dar continuidade àquela leitura, porque ele te desperta curiosidade. Então essas são algumas dicas que ajudam você a manter ali o hábito de leitura e também desenvolver a sua habilidade. Bom, a gente também desenvolve muito a nossa habilidade de leitura relendo os livros e também revisitando as nossas anotações. Quando a gente revisita as nossas anotações, continua tendo contato com aquele conteúdo, isso reforça aquilo que a gente aprendeu e a gente vai assimilando cada vez mais, internalizando cada vez mais. E internalizando você consegue fazer conexões com novas leituras. E quando você relê um livro, isso te dá mais fluidez e ritmo com aquela leitura. Porque quando você lê o mesmo livro, isso vai te dando familiaridade. É claro que reler livros, ele traz experiências diferentes, você acaba assimilando aquilo que deixou passar na sua primeira leitura, ao mesmo tempo aquilo vai te dando familiaridade, porque você vai lembrando de algumas partes que você já leu. Então, na primeira vez que você pega aquele livro para ler, aquele terreno ele é desconhecido, você precisa ter mais atenção, requer um pouco mais de esforço. Seu cérebro ele está assimilando aquele conteúdo como novidade. Já na sua releitura, como eu estava falando, você vai ter mais familiaridade e você vai ter o controle até mesmo da velocidade da sua leitura, ou seja, você vai conseguir percorrer melhor a obra. Bom, nós falamos aqui que para você desenvolver a sua habilidade de leitura, você precisa manter o hábito, você precisa inserir na sua rotina, você precisa se planejar. Para isso, é importante você também organizar a sua leitura, você estabelecer algumas metas, definir seu cronograma de leitura. Então, isso é importante para você manter o seu hábito e quando você mantém o hábito, você desenvolve as habilidades. Então, você pode se organizar definindo algumas metas, seja por número de páginas, seja por capítulos, seja pelo tempo que você tem disponível para ler. Então, isso tudo depende do livro, do tipo de livro, do seu objetivo com a leitura. Claro que você também pode reorganizar o seu cronograma. Eu gosto, por exemplo, de sempre reavaliar o meu cronograma semanalmente. Imprevistos acontecem com a correria do dia a dia. Então a gente pode ajustar o nosso cronograma, o nosso planejamento, mas é sempre bom ter uma organização, um objetivo para você conseguir dar continuidade na sua leitura, no seu hábito de leitura. Adotar técnicas de concentração também é uma dica que ajuda bastante a desenvolver a sua habilidade de leitura. É claro que a gente está no mundo repleto de distrações, ou correria do dia a dia, ou cansaço. Utilizar técnicas de concentração, elas são bem-vindas, que você consegue ali manter o foco, você consegue manter a sua atenção, a sua compreensão naquela sua leitura. Então, se você tem dificuldade de foco, de concentração, existe uma maneira de contornar esse problema, de contornar essa situação, usando técnicas de concentração, por exemplo, como a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, você tem blocos de 25 minutos em que você fica focado numa tarefa. Quando você termina aquele bloco, você tem pequenos intervalos de 5 minutos. Geralmente são 4 blocos de 25 minutos com intervalos de 5 e quando você finaliza esses 4 blocos, você faz um intervalo maior para dar um tempo para a mente descansar, assimilar aquelas informações. Mas no caso aqui, adaptando a minha rotina de leitura, eu uso blocos de 30 minutos, então eu faço 4 blocos de 30 minutos, com intervalos de 5 minutos, ou pelo menos esse é o mínimo de tempo que eu me dedico à leitura. E aqui no canal a gente oferece essa técnica com os sprints de leitura. E a partir desse mês de maio nós teremos encontros de 15 em 15 dias, são encontros ao vivo, em que a gente realiza os sprints de leitura. Então é uma forma que a gente tem de aproveitar o momento de foco, de concentração, e nos intervalos a gente conversa sobre as nossas experiências de leitura, sobre o que a gente leu. A gente troca dicas também, fala o que está acontecendo no mundo literário, sobre outros assuntos, então são momentos agradáveis
mas a gente também lê bastante. O momento de leitura, o momento de foco e concentração total e aquele momento prazeroso da gente poder compartilhar, sem spoiler, claro, aquilo que a gente leu e nossas experiências. Os sprints de leitura é uma das recompensas aqui do canal, então se você quer participar e quer apoiar o canal e o nosso trabalho, deixo aqui o convite para que você participe. É só dar uma olhadinha na parte Seja Membro para verificar todas as informações. Então desde já deixo o convite para que vocês participem, porque são momentos muito agradáveis. Então é isso, pessoal. Essas são algumas dicas e estratégias sobre habilidade de leitura. É claro que esse assunto ele não se esgota aqui. Em breve a gente conversa mais sobre esse assunto, dentre outros assuntos relacionados. Aproveita para deixar aqui nos comentários outras dicas e estratégias que você utiliza na sua leitura e também temas e assuntos relacionados a esse vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Se você tem interesse nesse assunto sobre técnicas e habilidades de leitura, leitura e aprendizagem, não esqueça de deixar o seu like para a gente voltar a conversar sobre esse assunto aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até mais!